Vamos, meus irmãos, tomar a palavra de Deus com toda atenção, reverência, conforme escreve o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versos 23 ao 25. Assim diz a palavra de Deus: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Verso 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo juntos, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós clamamos a Ti, que Tu venhas nos edificar com Tua palavra nessa noite. Dá que este Teu servo, instrumento Teu, tenha unção, poder e graça do Senhor, na mediação do Teu Santo Espírito, transmitindo a Tua palavra com graça, com unção na vida dos Teus servos. Dá-nos ouvidos para ouvir, coração pronto para guardar a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são tratadas de acordo com as suas ocupações. Eu sei que você, como eu, em algum momento, quando é apresentado a alguém, a pergunta que o outro faz é a seguinte: você faz o quê? A pergunta não é quem é você, mas o que é que você faz? As pessoas nos veem como em relação ao que nós fazemos. Pessoas que têm ocupações consideradas de maior status são mais bem vistas. Aquelas pessoas que têm uma ocupação mais modesta, geralmente é tratada com descaso, pouco olhado assim de cima a baixo. As pessoas nos olham de acordo com aquilo que nós fazemos. O cristão, meu irmão, minha irmã, não pode submeter-se a esta visão equivocada. O fato de muitas pessoas possuírem empregos modestos, simples, não se torna inferiores a ninguém. Deus não faz esse tipo de distinção. Deus não nos olha pelo tipo de trabalho que nós realizamos. De modo nenhum, Deus trata com descaso os lavadores de louça, as faxineiras que realizam as tarefas mais humildes. Mas também na igreja, às vezes isso é visto assim. A pergunta é: o que você é na igreja? Se você diz: eu sou presbítero, geralmente as pessoas olham achando que é mais vantajoso, é mais atraente. Mas se você diz: não, eu sou apenas um diácono, já diz apenas, as pessoas pensam, então é uma coisa mais inferior. Meus irmãos, como é que devemos realizar a obra de Deus? Se eu sou presbítero, eu assumo essa posição. Se eu sou diácono, é aquela outra. Se eu não sou nem presbítero nem diácono, como é que eu vou realizar a obra de Deus? Qual é a minha função dentro da igreja de Deus? Existe hierarquia nos nossos cargos, nas funções que exercemos no reino de Deus? Olhando para o texto, observamos que o apóstolo Paulo está dizendo que há uma espiritualidade no nosso trabalho. Não necessariamente o trabalho que se faz para a igreja é espiritual, mas todo o trabalho do cristão é um trabalho espiritual, porque o apóstolo Paulo diz que o servo deve fazer do seu trabalho uma liturgia de adoração a Deus. Veja o que diz o apóstolo no verso 23 e 24. Ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Todo trabalho é digno, se o fazemos de forma honesta, e todo trabalho é espiritual, se o fazemos para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Também temos a orientação de Paulo sobre o galardão do trabalho. Há um galardão no nosso trabalho. Quem trabalha com zelo
Quem trabalha com integridade será galardoado. A recompensa pode até não vir dos homens, mas certamente a recompensa vem do Senhor, aquele que vê com os olhos atentos a forma como trabalhamos. O apóstolo Paulo declara: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Nessa noite, os irmãos puderam ver e outros irmãos puderam ser os protagonistas da história, sendo aqui ordenados presbíteros e diáconos para a igreja. Mas só estes irmãos são obrigados a fazer um serviço para Deus, ou nós outros também somos chamados para o serviço? Nessa noite eu quero pensar com a igreja, à luz desse texto, sobre o trabalho feito para Deus. Qual é a natureza? Como é que ele deve ser feito? Como é que eu e você, que dizemos que somos filhos e servos de Deus, como é que realizamos o nosso trabalho para o Senhor? Primeiramente, Paulo nos diz no verso 23 o seguinte, vamos ler juntos? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nesse versículo há uma expressão que me salta aos olhos. Eu queria que saltasse aos seus olhos e entrasse no seu coração. É a expressão fazei-o de todo o coração. Você viu essa expressão aí? A palavra de Deus diz que o trabalho para o Senhor deve ser feito de todo o coração. Literalmente, queridos irmãos, a expressão bíblica aí é de que esse trabalho deve vir da alma, do âmago do nosso ser. No grego, a palavra aqui é ekpsirres, que no sentido bíblico trata-se da mesma expressão usada em Efésios 6:6, quando lemos: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O trabalho para Deus precisa ser feito de todo o coração. O que significa, queridos irmãos? Sem dúvida, fazer o trabalho de coração envolve sinceridade. E o maior exemplo de sinceridade nós temos na pessoa de Jesus. Cristo foi o maior exemplo de sinceridade. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22, o apóstolo Pedro diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, em nenhum momento Jesus agiu sem sinceridade, sem o coração estar envolvido, apenas por fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, trabalho para Deus tem que envolver o coração. Não dá para fazer somente com a participação mecânica. Quando lemos em Tito capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver o apóstolo Paulo instruindo aos ministros, ou seja, pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja, que devem ser exemplos de sinceridade. Diz o apóstolo Paulo a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Deus nos chama para exercer o trabalho na sua casa e para a sua causa, a sua igreja, um trabalho que envolva o nosso coração. Por isso não dá para ser crente nominal, que tem apenas o seu nome arrolado como membro de igreja. Não dá para ser crente que vem domingo em domingo. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus, com integridade de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, diz o apóstolo Paulo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
Sinceridade. A sinceridade se opõe à sabedoria carnal. Lemos isso em 2 Coríntios 1:12. Diz o apóstolo Paulo: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo tinha essa consciência de que o seu trabalho entre os coríntios não era um trabalho meramente mecânico, assistencial, para fazer de conta. Ele fazia de todo o coração. Esta semana eu recebi uma pessoa no gabinete e ela me dizia assim: pastor, eu estou voltando ao gabinete do senhor, embora eu já esteja em outra igreja, porque eu precisei do pastor de que agora eu estou onde eu estou frequentando, e ele me disse que tinha que ser tal hora, tal dia. Não me acolheu, não me recebeu como eu precisava ser recebido. Meus irmãos, às vezes nós pensamos que o trabalho que oferecemos a Deus precisa ser um trabalho meramente dentro de um programa, de um aspecto mecânico. Nós precisamos entender que o trabalho feito para Deus precisa envolver o nosso coração. E quando o serviço é feito assim, quando o trabalho feito para o Senhor é sagrado, ele deve ser feito da parte da alma, ecpsirres, como diz o texto, de todo o coração. E quando o serviço é feito assim, de coração, ele gera o bem-estar espiritual de toda a comunidade, gera o crescimento na vida das pessoas. O serviço que você nessa noite está fazendo a Deus é um serviço de culto, é o culto público. Você está aqui de coração? Ou você só está aqui de corpo presente? Você só veio para aqui, mas sua cabeça, seu pensamento, suas atitudes, tudo está girando em torno de outras coisas. Você não está aqui de coração? A palavra de Deus diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Segundo lugar, trabalho feito para Deus deve ser feito de todo o coração. Segundo, preciso entender que o que eu faço, Deus não se esquece. Deus me recompensa. Pode estar certo disso. Deus não fica devendo nada a ninguém. Estava dando uma aula esses dias de teologia do Antigo Testamento, numa turma. E quando eu citei essa frase, um rapaz lá no fundo gritou assim: pastor, não compreendi não aceito isso não. Deus não fica devendo nada a ninguém. O que é que o senhor quer dizer com isso? O que eu estou dizendo com isso é o que está no versículo de número 24 desse texto. O que é que diz o texto? Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Meus irmãos, o paralelo aproximado aqui é Efésios 6:8, quando Paulo diz que certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, que seja livre. Aqui se vê, meus irmãos, a declaração geral que todo bem que um homem fizer será devidamente galardoado. Todo bem. Isso deve incluir a ideia da recompensa futura diante do tribunal de Cristo, como diz 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, fazendo a obra de Deus, fazendo o serviço para Deus, vamos ser recompensados. Todos nós, diz a palavra de Deus, receberemos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Há também a recompensa que é temporal. Essa é a recompensa futura, mas é uma recompensa para hoje, para amanhã, para daqui a pouco, para quando você volta para casa. Há bênçãos que Deus só dá a quem vem ao culto, quem está presente adorando a Ele.
As pessoas que estão fora daqui não estão recebendo essa instrução. É uma bênção de Deus para a nossa vida. Há também recompensa que é temporal, que é o favor de Deus quanto à vida presente. Devemos agir como Neemias, meus irmãos, minhas irmãs, para que os outros, mesmo os opositores, eles reconheçam que há uma intervenção de Deus em nossas atividades. Quem está agindo por nós é Deus. Deus é quem está fazendo em nós e por nós a sua obra. Diz em Neemias 6,16 que os opositores de Neemias decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que foi feita aquela obra. É a intervenção de Deus. Não se faz, queridos presbíteros ordenados hoje, queridos diáconos ordenados hoje, o serviço de Deus sem contar com a graça de Deus. É tolice achar que as nossas habilidades humanas nos tornam capazes de fazer a obra de Deus. Nós fazemos a obra de Deus como quando dependemos inteiramente da intervenção de Deus. Portanto, o trabalho feito para o Senhor vai resultar em recompensa da herança. E nesse caso, a herança aqui mencionada faz essa referência aplicar-se especificamente a uma eternidade futura. Eu recebo uma recompensa para hoje, para amanhã, para a minha vida aqui, mas a minha recompensa mesmo virá no futuro. E cada um receberá do Senhor conforme o que houver feito. Eu queria nessa noite que você pensasse: que trabalho você está fazendo para o Senhor? Como você está fazendo? De coração? Está envolvendo a sua vida, todo o seu ser? Ou você só está fazendo mecanicamente? Como a gente diz numa linguagem popular, para cumprir tabela. Não, Deus não quer esse trabalho feito assim. Deus quer o seu coração envolvido. Mas ainda, fique certo, Deus não vai lhe ficar devendo. Se você fizer, se você realizar, se você envolver o coração, Deus vai recompensar. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, diz o apóstolo Paulo. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Finalmente, versículo 25, vamos ler juntos? Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Trabalho feito para Deus é visto por Deus. Deus vê. Deus não se esquece. Deus te vê. Deus te contempla. No trabalho feito para Deus, aquele a quem você está servindo está te vendo. Este versículo, meus irmãos, tem um paralelo também em Efésios 6, versículo 9. Quando lá encontramos o registro do apóstolo Paulo dizendo assim: vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus vê os homens no mesmo nível. O presente versículo de Colossenses 3:25 parece ter aplicação local. Parece que Paulo está pensando num problema local da igreja de Colossos. Talvez ele tivesse algo a ver com o caso de Onésimo. Talvez estivesse por trás, como pano de fundo aqui, a situação de Onésimo, o escravo fugido. Nos versículos 2 e 5, especialmente o 5, estando ciente do teu amor, diz o apóstolo Paulo, e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo está se referindo a Filemon,
e aquele servo convertido, Onésimo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 9, não há expressão do lado negativo da questão. Não está expresso aqui que há um castigo para quem deixa de fazer o que é certo. Isto é, o fato de que ele também castiga aqueles que estão agindo com falta de diligência, com descaso, com ameaças. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Queridos irmãos, é possível que a experiência dos colossenses, aliada ao fato que Paulo, através da sua epístola, contribui para que Onésimo fosse perdoado, e é isso que Paulo ensina a Filemão: receba Onésimo, ele agora é crente em Cristo, ele devia ser perdoado, tenha levado alguns crentes da cidade de Colossos, que eram escravos, que eram empregados, a fazer planos de fugirem também, para perceberem que isso fora vantajoso, porque perceberam que isso fora vantajoso para Onésimo. Então havia mais ou menos essa ideia: Onésimo fugiu, se deu bem, nós também vamos fugir. Paulo está dizendo: não é assim não. Não é desta forma que vocês devem viver. Mas de outras maneiras, os escravos cristãos também começassem a rebelar-se contra a autoridade dos seus senhores. Bom, já que Onésimo fugiu e ele se deu bem, ele se saiu por cima, nós vamos proceder da mesma forma. Paulo diz: não é assim. Necessário se fez então que Paulo dissesse aos crentes de Colossos, e particularmente a quem estava com esse pensamento de fugir para se dar bem, ele diz que essas atitudes são contrárias às exigências de Cristo. E Paulo diz exatamente isso: aquele que faz injustiça e deixar de cumprir o trabalho como deve é uma injustiça. Deixar de cumprir as obrigações de patrão também é injustiça. Paulo diz: quem faz isso receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Trabalho do Senhor, trabalho da igreja, é um trabalho que precisa ser feito com o coração. Deus recompensa ao trabalho feito com o coração para Ele. Mas Deus vê em que nível e de que forma, em que atitude você está assumindo essa função e esse trabalho. Deus conhece as motivações. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, vamos concluir pensando: qual tem sido a nossa motivação para trabalhar para o Senhor? Qual é a sua motivação para ser presbítero, para ser diácono, para exercer alguma função, ou mesmo para estar envolvido na obra de Deus? Quem reconhece o amor de Deus, realiza o seu trabalho de todo o coração. Isso envolve toda a alma, isso envolve a sinceridade da alma, isso envolve o nosso ser, isso não deixa nada fora. Tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Isso também, meus irmãos, envolve a certeza que eu e você precisamos ter de que Deus nos recompensa. Deus nos recompensa quando nós dedicamos tempo a Ele, quando nos preparamos para servi-lo melhor. Deus nos recompensa. O nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas em terceiro lugar, tenha certeza de que o Senhor vê como é que você está fazendo. Se as suas motivações são coerentes ou se as suas motivações não são coerentes. O nosso trabalho é visto por Deus. Que Deus nessa noite me ajude a você, nos ajude a sermos uma comunidade, uma igreja motivada para o trabalho, para o Senhor. Que nós saiamos daqui dizendo: olha, eu ouvi da palavra de Deus, eu quero me envolver mais, quero me dar mais, quero entregar o meu coração mais, porque eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Deus, e Deus me vê,
Deus me contempla, Deus me recompensa, Deus vê o trabalho que eu estou fazendo. Há trabalho para você. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. E ao Mestre servir no caminho dos céus. Deus nos abençoe. Nos ajude a fazer assim. Amém.